Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisácio da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu trago uma questão de negação lógica e também de quantificadores lógicos, tudo isso numa questão só, que caiu na prova do TJ de 2023 da banca VUNESP. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Você gosta do canal? Quer ser um apoiador dessa ideia? Dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu Demais. Sem mais delongas, vamos para a questão. VUNESP 2023, uma questão do TJ de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Ela diz o seguinte: a alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente neste escritório Bom, eu convido você a pausar esse vídeo agora, tenta resolver a questão e volta para acompanhar a minha solução. Pausou? Eu vou resolver a questão. Bom, o que nós precisamos fazer, né? Então, primeiro passo, o que essa questão está pedindo para que nós façamos? Ela quer a negação lógica da afirmação. Bom, então eu tenho que fazer a negação dessa proposição que ele me apresentou. O que eu preciso observar primeiro nessa proposição que ele me apresentou? Essa proposição é uma proposição composta construída com conectivo ou. Então, se eu tenho uma proposição composta por duas proposições simples, A e B, do tipo A ou B, então a proposição A ou a proposição B, e eu quero fazer a negação dessa proposição, como que eu construo isso? Essa negação, eu preciso negar as duas proposições, então eu tenho que negar a proposição A, preciso negar a proposição B, e eu tenho que trocar o ou pelo conectivo e. Então, a negação da proposição A ou B, ela é feita, construída através da negação das duas proposições simples e na troca do conectivo ou pelo conectivo e. É a chamada lei de Morgan. Bom, então, o que nós temos aí? Para fazer essa negação, o conectivo ou ele vai ser substituído pelo conectivo e, para fazer essa negação, eu tiro o ou e troco pelo e. E nós temos duas proposições que estão ligadas por esse conectivo. A primeira, qualquer processo deve ser considerado. Eu vou deixar essa proposição esperando um pouquinho. Eu vou olhar a segunda proposição primeiro. Não há trabalho eficiente neste escritório. Bom, para fazer a negação desta segunda proposição, o que eu preciso entender? Ela já é uma proposição que tem uma palavra, uma partícula de negação ali, que é o não. Então, negar algo que já está na negativa, eu tenho que afirmar. Portanto, a negação dessa segunda proposição basta eu tirar a palavra não, tá certo? Então, o que nós temos? Eu tenho ainda que fazer a negação da primeira, mas eu já sei que esse ou ele vai ser substituído pelo e que a segunda proposição é só eu tirar a palavra não. E agora entra onde as pessoas acabam tendo maior dificuldade de compreender essa ideia, Qualquer processo deve ser considerado. Bom, como é que eu faço a negação disso? Essa palavra qualquer, vamos pensar o seguinte, vamos entender o que isso significa na prática. Imagina que você tem vários processos, tem um conjunto grande de processos, e que qualquer processo desse grupo que eu tiro, ele deve ser considerado. Bom, se eu tenho esse grupo grande de processos e qualquer um deles deve ser considerado, significa que
todos os processos devem ser considerados. Então, essa primeira proposição, ela é escrita nesse formato. Eu ainda não estou fazendo a negação, hein? Presta bastante atenção nisso, porque eu só estou entendendo o que esse qualquer está representando nessa proposição. Essa primeira proposição é a mesma coisa que eu escrever que todos os processos devem ser considerados. Então, essa primeira proposição, ela é escrita, ela pode ser entendida como todos os processos devem ser considerados. Essa é uma proposição que possui um quantificador, né? Então, todos, algum, nenhum, são quantificadores lógicos. Como é que eu faço a negação disso? Então, se eu tenho que todos os processos devem ser considerados, eu quero fazer essa negação, muita gente vai para o extremo oposto, né? Vai pensar que nenhum processo deve ser considerado. E, na verdade, não é isso. A negação de todos, ela é construída pela sigla PEA. O que é essa PEA, né? Para vocês lembrarem. Então, esse P é de pelo menos um. Então, eu posso construir com essas três ideias. Pelo menos um existe, né? Então existe algum deles ou algum. Pode ser com qualquer uma dessas palavras, né? Então, se eu estou, a minha proposição inicial, ela está no formato afirmativo, todos os processos devem ser considerados, a minha negação vai ter a partícula de negação. Pelo menos um não deve ser considerado. Existe um que não deve ser considerado, ou ainda algum não deve ser considerado. Então, essa negação, eu vou trocar esse qualquer por algum, ou existe um, ou pelo menos um, algum não deve ser considerado. Então, a negação, algum processo não deve ser considerado e há trabalho eficiente nesse escritório. A negação ela é feita dessa forma. Vamos olhar as alternativas. Então, primeira alternativa, alternativa A. Algum processo não deve ser considerado. Olha só, o algum tá ok, exatamente o que eu tinha colocado ali em cima. Ele transformou isso para negação, né? Algum processo não deve ser considerado. Trocou o ou pelo e tirou a partícula de negação da segunda. Essa daqui está certa. Então, o correto é a alternativa A. Vamos olhar as outras só por desencargo de consciência. Para a alternativa B, eu posso olhar só para o conectivo lógico. Ele não trocou o ou pelo e. Então, a alternativa B eu já elimino. A alternativa D, vou pular C por enquanto. A alternativa D, ele utilizou o C então, e a negação do ou é construído com o conectivo e, então eu já elimino. E a alternativa E, a mesma coisa, ele trocou o ou pelo C, então. E, na verdade, a negação do ou é construída com o conectivo e. A última, né, a alternativa C, qualquer processo não deve ser considerado. Olha só, ele foi para o extremo oposto, que é o que eu disse a respeito do ser o erro mais comum que as pessoas cometem, elas vão para o extremo oposto, e a ideia não é essa. Por quê? Se eu tenho todos os processos que devem ser considerados, e isso é falso, eu quero fazer a negação, basta que um desses processos não seja considerado. Eu não preciso que todos não sejam. Basta um. Por isso que a negação do todos é com algum ou existe um. Então, portanto, aqui a alternativa C eu já elimino, porque ele manteve a ideia do todos, né? O conectivo ele até trocou, mas ele também não negou a segunda proposição. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessa questão? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Deixa aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.